Amor, intriga, suspeita, traição e um mistério que mais de 120 anos depois as pessoas ainda tentam solucionar. Vem comigo conhecer esse livro muito legal. Melhores ideias. Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis e publicado em 1899, é considerado universalmente um dos grandes clássicos da literatura brasileira. E junto com Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, compõe a dita trilogia realista, livros nos quais Machado introduziu no Brasil um jeito novo de contar histórias, que continua super atual e agradável de ler até hoje. Neste livro, seu personagem principal e narrador em primeira pessoa, Bento Santiago, aos 54 anos de idade, conta suas memórias. Dom Casmurro é um apelido dado a Bento num incidente menor, mas pegou, porque ele tinha mesmo hábitos reclusos e calados. Os íntimos o chamam de Bentinho. O fio condutor do que é contado por Bentinho, o Dom Casmurro, é o seu relacionamento com Capitu, apelido de Maria Capitolina, uma vizinha, que evolui de amizade na infância para amor na adolescência, mas vai conter uma dúvida, um mistério na vida adulta. Mas, nesse começo de conversa, eu queria destacar que este clássico contém uma espetacular combinação de, por um lado, lirismo, por outro, sarcasmo, autodepreciação e crítica social. Há trechos belíssimos, às vezes satirizados pelo próprio narrador 3 linhas para frente, quando comenta ironicamente o próprio livro que está escrevendo, a natureza humana, a sociedade ou a ele mesmo. Dom Casmurro é mais moderno, mais atual e muito mais relevante hoje do que muita literatura contemporânea que eu tenho lido. Eu vou te contar muito mais sobre este livro, mas antes eu queria pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, para não perder nenhuma das boas ideias que eu sempre posto aqui. Agora, vamos para o livro. Toda aquela união da natureza para a nutrição e vida de um ser que não fora nada, mas que o nosso destino afirmou o que seria, e a nossa constância e o nosso amor fizeram que chegasse a ser. Ficava que não sei dizer, nem digo. Numa das fases da minha vida, eu li a obra completa do Freud, li bastante do Jung e um tanto do Reich. Um tempo depois disso, eu estava assistindo na TV, meio que por acaso, numa noite insone, Ricardo III, a versão filmada em 1955. Uma característica dessa peça de Shakespeare é que em vários momentos o protagonista se vira para a plateia e fala diretamente com a audiência. Numa dessas cenas de quebra da quarta parede, Shakespeare apresenta um instantâneo tão cristalino da alma humana que eu tive uma epifania no sofá. Comparando em retrospecto com aquele monte de psicologia que eu tinha lido, ficou claro para mim que há muitos aspectos da condição humana que são muito melhor captados pelos grandes autores de ficção. Veja, eu não quero desmerecer aqui o trabalho terapêutico da psicologia para ajudar as pessoas com problemas. Se você estiver sofrendo, procure um profissional de saúde capacitado. Não é lendo Shakespeare, Hemingway ou Machado de Assis que você vai se curar. Mas, enquanto ferramenta para enxergarmos melhor a alma humana, inclusive a nossa própria, os grandes ficcionistas, na minha opinião, iluminam muito mais que tratados de psicologia. Nesse sentido, a trama e os personagens de Dom Casmurro são uma aula de humanidade, em especial o narrador Bentinho, mimado e pusilânime, o agregado da família José Dias, ardiloso e sonhador, e, é claro, Capitu. Quando Bentinho diz Capitu ter olhos de ressaca, como a ressaca do mar que traga o nadador desavisado, enquanto José Dias a diz com olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, enganadores e com segundas intenções, o livro não só começa a apresentar ao leitor a mais intrigante personagem da literatura brasileira, Capitu, como dá um primeiro vislumbre do que vai na alma dos personagens. O céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas, não só as já conhecidas, mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos séculos. Depois, visitamos uma parte daquele lugar infinito. Descansa, que não farei descrição alguma, nem a língua humana tem formas idôneas para tanto. Por que as pessoas são tão interessadas na vida sexual dos outros? Por que a mídia e a internet se ocupam tanto em informar quem está transando com quem? Tá, faz sentido que a Rádio Peão, da empresa que você trabalha, lhe mantenha informado sobre a dinâmica sexual dos outros funcionários? Porque se, por exemplo, você começar com graça para cima daquela bonitinha da contabilidade, sem saber que ela tem um caso com o controller, você pode perder o emprego de bobeira.
Mas por que a curiosidade se a protagonista da novela das 9 está namorando o diretor da novela? Por que você quereria saber o que acontece no Projac, a 1000 quilômetros da sua casa, com pessoas que você nunca vai encontrar e afetam zero a sua vida? Me parece que durante os milhões de anos que a gente evoluiu em pequenas tribos, primeiro de hominídeos e depois de sapiens, esse tipo de informação era importante. O risco de não saber, lá nas cavernas, além de morrer com uma tacapada de um cromanhon ciumento, era excluir você do pool genético. Me parece que esse drive de saber da vida sexual dos outros foi tão selecionado pela evolução, ficou tão forte, que a gente não consegue desligar esse anseio, mesmo quando não é diretamente útil. Isso provavelmente ajudou a promover Dom Casmurro, como toda a literatura de amor e traição. Sem dar muito spoiler agora, o que rola no livro é que Bentinho acusa Capitu de adultério, e ela nega. Como o livro é só Bentinho contando sua vida, não tem um narrador onisciente para dizer quem está certo, fica só a dúvida. A internet está forrada de vídeos. Afinal, Capitu traiu ou não traiu? TikToker americano afirma que Capitu não traiu. E por aí vai. Não tem um filósofo de televisão ou professor de podcast que ao falar deste livro não seja perguntado: Capitu traiu ou não? Então, por inevitável, eu vou dar o meu modesto pitaco também. Não dá para acreditar plenamente na acusação de Bentinho, porque as evidências de traição que ele apresenta são indiretas e, embora muitas, podem estar exageradas pelo forte ciúme que sempre sentiu. Por outro lado, não dá para acreditar plenamente na negativa de Capitu, porque qualquer cônjuge na face da terra, no risco de perder tudo, negaria. Me parece que Machado construiu uma pergunta deliberadamente sem resposta. Para mim, esse incômodo da gente querer saber o que não tem como saber é parte da graça deste livro. É a comichão que a gente gosta de ter. A verdade é que fiquei mais amigo de Capitu, se era possível. Ela ainda mais meiga, o ar mais brando, as noites mais claras e Deus, mais Deus. Vou fazer uma sinopse com spoilers da história. Então, se você quiser se guardar para quando for ler o livro, agora é hora de pular para o próximo bloco desse vídeo, meu balanço final do livro. Se não, vamos lá. Bento Santiago, apelidado de Bentinho e mais tarde de Dom Casmurro pela sua introversão, é filho de uma família abastada no Rio de Janeiro do século XIX. Sua família mora na casa vizinha à da família mais modesta de Maria Capitolina, apelidada Capitu. Desde criança eles são amigos, brincam e conforme vão entrando na adolescência, surge um namorico entre eles, no qual fazem juras de no futuro se casarem. Acontece que a mãe de Bentinho, porque tinha perdido um filho anterior, tinha feito uma promessa de entregar um filho para a igreja, se o tivesse, fazê-lo padre. Bentinho não tem vocação para o sacerdócio, mas vai para o seminário. Lá conhece Ezequiel Escobar, chamado por todos de Escobar, outro rapaz que também não tem vocação para padre, e se tornam muito amigos. Tempos depois, ambos saem do seminário. A mãe de Bentinho se satisfez de pagar a promessa, custeando os estudos no seminário para um menino órfão pobre e liberando o próprio filho da obrigação. Bentinho se casa com Capitu e Escobar se casa com a melhor amiga dela, Sancha. Os dois casais se visitam com frequência. Escobar e Sancha logo têm uma filha que batizam Capitolina. Bentinho e Capitu demoram para ter um filho, que acaba vindo e o batizam Ezequiel. O começo do casamento e a paternidade trazem muita felicidade para Bentinho. Seu filho Ezequiel é uma criança alegre que gosta de brincar, de fazer imitações dos adultos, que fazem todos rir. Com o tempo, Bentinho vê que Ezequiel imita especialmente bem os jeitos e trejeitos de Escobar. A semelhança vai crescendo para além dos momentos de imitação. Capitu começa a repreender Ezequiel quando das imitações e a mãe de Bentinho começa a se mostrar mais fria e ausente com a nora e o neto. Talvez a mãe de Bentinho perceba alguma coisa que não quer dizer. Sancha repara que o pequeno Ezequiel também está ficando parecido com a pequena Capitolina. Tudo isso faz nascer em Bentinho a desconfiança que Capitu tenha traído e Escobar seja o verdadeiro pai de Ezequiel. Bentinho começa a se lembrar de momentos de Escobar e Capitu que, agora em retrospecto, lhe parecem suspeitos. Um dia, numa manhã de ressaca, de mar bravo, Escobar sai para nadar e morre afogado. Durante o velório, Bentinho comenta, para nós leitores: os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem as palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Depois disso, a cada dia, Bentinho vai achando Ezequiel mais parecido com o falecido Escobar.
seu ciúme aumentando e sua relação com Capitu se deteriorando. Bentinho fica tão atormentado que resolve pelo suicídio. Compra o veneno e põe no café, mas o filho entra na sala nessa hora. Bentinho então cogita matar o filho. Chega a levar a xícara à boca do menino, mas se arrepende e para. Capitu entra e o menino sai. Bentinho a confronta, que o filho não é dele. Capitu nega, veemente. Bentinho chega a ter dúvidas diante da resolução dela, mas ambos olham para uma fotografia de Escobar que havia na sala e se entreolham. Decidem pela separação. Na época não havia divórcio, mas Bentinho era rico. Ele manda o menino a estudar na Suíça, com a mãe a acompanhá-lo. Bentinho nunca mais verá Capitu, que morre na Suíça anos depois. Ezequiel, o filho, nunca fica sabendo do drama da sua concepção, acha natural a mãe acompanhá-lo na viagem de estudos e acredita que Bentinho seja seu pai. Um dia, Ezequiel, já jovem adulto, volta ao Brasil, reencontra o pai, que o recebe naturalmente a morar na sua casa. Mas por dentro de Bentinho, o ódio ainda queima. Quando o menino lhe pede dinheiro para uma viagem, ele diz que sim, mas pensa que em vez de dinheiro, queria mesmo lhe dar lepra. A lepra não veio, mas 11 meses depois, Ezequiel morre de uma febre. Até o fim de sua vida, anos depois, Bentinho não mais se casa ou tem nenhum relacionamento sério. Capitu sorriu, abanando a cabeça, com um ar que nunca achei em mulher alguma, provavelmente porque nunca gostei tanto das outras. Dom Casmurro é uma das grandes obras da literatura brasileira, se não a melhor, com certeza nas top 5, para eu deixar um espacinho para as variações de gosto pessoal. É uma aula de natureza humana, numa história cativante que vai num crescendo de emoção. O texto é espetacular, com trechos líricos, verdadeira poesia em prosa, intercalados com realidades mais duras, ironia sutil e deboche, aqui e ali. Se pressionado para criticar, eu teria 2 críticas pequenas a fazer. A primeira é que todos os personagens importantes não despertam afeição no leitor, pelo menos não despertaram em mim. É parte do gênio de Machado ter construído personagens tão realistas na sua mediocridade moral, mas eu prefiro quando um livro tem personagens pelos quais a gente realmente torce, que a gente sofra e se alegre junto. E nesse livro não tem. E a segunda é que os 2 primeiros terços do livro são um ritmo bem mais lento que o último terço. São muito legais, mas são meio que preparatórios para o clímax da história. Mas, por favor, não se abata por esses 2 itens que eu apontei. Meu balanço final de Dom Casmurro é super positivo. É um clássico, mas ao mesmo tempo super atual, que eu recomendo todo mundo que me assiste ler. E se você só tiver lido esse livro lá no passado, no colegial, só porque o professor mandou, talvez seja a hora de você reler com calma e com mais maturidade, saboreando este grande livro. Até a próxima!